eu tenho que contar um pouquinho do início da minha vida, que eu fui molestada ali na minha infância. Então esse trauma, ele gerou um vazio muito grande dentro da minha alma, que eu fui preencher no mundo. Então aos 15 anos de idade eu já conheci o mundo, eu já me drogava, eu já bebia e eu cresci no mundo, eu fui moldada pelo mundo, o meu caráter, os meus valores, os meus princípios. Eu levei uma vida muito intensa no mundo, de drogas, bebidas, prostituição, até que no ano de 2018 eu sofri uma tentativa de feminicídio. Então, eu que já tinha uma vida muito intensa no mundo, depois desse acontecimento eu entrei numa depressão profunda, crise de ansiedade, crise de pânico, conheci a cocaína, me envolvi neste mundo mais a fundo ainda, comecei a cheirar, a beber todo dia, ao ponto da minha mãe ter que me levar para Alcoólicos Anônimos em um desespero, um ato de desespero por ver a situação que eu me encontrava. Então, eu cresci em berço espírita, eu nunca tive nenhuma ligação com Deus, nunca fui de orar, cria em Deus, porém eu não tinha essa intimidade com Ele, nunca busquei a Deus. E a minha vida ela estava completamente perdida. Eu não via mais solução para nada, a não ser a vida que eu já levava ali. E aconteceu que, de repente, no ano de 2022, no final do ano, eu comecei a sentir uma vontade de conhecer uma igreja. E na meta de 2022, que eu fiz ali em dezembro para o próximo ano que viria, para 2023, eu coloquei uma meta de frequentar 13 cultos. Porque o meu pensamento era exatamente assim: se eu nunca fui para a igreja, se eu for uma vez no mês tá ótimo, já tô no lucro. E ainda vai ter um mês que eu vou 2 vezes. Então meu pensamento foi literalmente esse: no ano de 2023 eu vou participar de 13 cultos. Anotei no bloco de notas do meu celular isso. E assim eu fiz, pedi a indicação de um amigo meu, ele falou: eu vou orar, porque você não pode ir em qualquer igreja. E ele, depois de um tempo, veio e me falou: olha, eu sou amigo do pastor Giovanni, nós já trabalhamos juntos no mercado, e você vai ser muito bem recebida lá. Eu fui instruído pelo Espírito Santo de falar para você ir para a Igreja Visão Profética. E eu fui no dia 2 de janeiro de 2023. Foi meu primeiro culto. Era um culto de ceia e de batismo. E eu achei a coisa mais linda aquilo. No primeiro culto eu já fui tocada pelo Espírito Santo. E eu comecei a frequentar, sentava lá no fundinho da igreja, bem escondidinha. Isso em janeiro. Em março eu aceitei a Jesus. Em abril, eu me batizei. Dia 9 de abril, eu desci as águas. E no dia do batismo, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu espírito, que foi o vazio que você preenchia no mundo, com drogas, com bebida, com sexo. A partir de hoje, eu estou preenchendo. E assim Ele fez. Assim Ele fez. Eu decidi viver uma vida para o Senhor. Conversei com a pastora Maida, falei: pastor, o que eu preciso para mudar de vida? Porque eu não quero mais essa vida. Ela falou: filha, oração, jejum, palavra. E assim eu fiz. Eu fui muito intensa e o Senhor, Ele foi me curando, Ele foi me libertando, Ele foi me restaurando dia após dia. E já vai fazer 3 anos que eu não tenho mais contato nenhum com droga, com álcool. Eu decidi fazer um voto de castidade na época, de me abster, de relação sexual até me casar. Então eu fiquei muito tempo para me casar. Eu me casei. Então o Senhor, Ele me resgatou, Ele me deu uma nova vida. Eu achava que era completamente merecedora. E eu sei que existem pessoas hoje que frequentam a nossa igreja que se encontram na mesma situação que eu me encontrava, de achar que são imerecedoras, e nós realmente somos. Mas é pelo amor, é pela graça, de um pai que entregou o seu filho por amor a nós, para nos salvar. Então, aqui na Igreja Visão Profética, eu falo que é como se fosse um colo de Jesus nesta terra. É um lugar onde a gente é acolhido, onde a gente é amado, onde eu encontrei um verdadeiro amor, onde eu encontrei pessoas que me acolheram, que me acolhem até hoje, que intercedem, que oram por mim. Eu sou muito grata a esse ministério porque eu sei que primeiramente nasceu uma aliança no mundo espiritual para depois vir para essa terra, e que tudo que eu passei contribuiu para o propósito que o Senhor tem sobre a minha vida.
Então, eu conheci a Igreja Visão Profética justamente pela misericórdia do Senhor, de me tirar da onde Ele me tirou, de me libertar, de me resgatar e de me dar uma oportunidade nova de viver nos caminhos dele. A primeira vez que eu fui na igreja foi em Santa Catarina. A tentativa de feminicídio foi em Balneário Camboriú. Eu morava lá. E, como eu comentei, eu me drogava muito. E um dia eu programei o meu suicídio. Eu morava em um apartamento no 6º andar e eu, na minha cabeça, né, estava completamente alcoolizada e drogada, eu iria pular da janela. E aí eu preparei o quarto, arrastei a cama para perto da janela para poder subir na parede. E quando eu fui sentar na parede, me veio um sentimento de falar com Deus, coisa que eu não fazia. E como eu era espírita, no meu entendimento, eu ia pedir perdão para as próximas vidas. E o que eu fiz? Eu desci, sentei na cama. E quando eu sentei na cama, completamente drogado, eu acordei só no outro dia. Não vi o que aconteceu, eu acordei no outro dia. E no outro dia, o primeiro pensamento meu foi: eu preciso ir para uma igreja. Não foi nada meu. Nada meu. Então lá eu liguei para minha mãe, falei: mãe, onde que tem uma igreja aqui? Completamente leiga disso. Eu não gostava de crente, eu odiava crente. Tudo que eu menos imaginava é que um dia eu seria crente na minha vida. E aí ela me falou: aí perto de casa tem uma igreja Mevando, pastor Luiz Hermínio. E assim eu fiz, fui. E aí lá eu entendi que eu precisava voltar para Rondonópolis, porque eu sou daqui. Eu morava sozinha lá, minha família é daqui. Eu não tinha planos em morar aqui, eu não gostava de Rondonópolis. Mas eu entendi que se eu ficasse lá eu ia morrer. Isso eu vim em 2018. Então ainda passei um grande processo ali dando trabalho para minha mãe com muitas drogas, muito álcool. 2019, 20 até 2022 me dá novamente esse start de eu preciso ir para uma igreja. E foi quando eu fiz a meta. E aí logo no primeiro culto que eu já fui impactada ali pela presença.